fruto patriótico tá em todas as receitas, sejam doces ou salgadas, e são muito bem aceitas, mundo afora apreciadas. O sabiá, o canarinho e o atento bem te vi, tem o peito amarelinho de tanto bicar piqui. Catapique no cerrado, catapique, catapique no cerrado, catapique. Em 2020, a UFG completa 60 anos. Muitas vidas foram transformadas durante esse tempo e a própria universidade mudou bastante. Histórias pessoais tiveram momentos importantes por aqui e a história da universidade é feita desses momentos. A UFG vai reconectar essas histórias. A plataforma Sempre UFG é um espaço para que egressos e egressas contem momentos vividos, interajam entre si, firmem parcerias e consolidem o vínculo com a UFG. Você que já estudou na Universidade Federal de Goiás, acesse o site sempreufg.ufg.br e faça o seu cadastro. Saiba mais no site ou no perfil do Instagram, @sempreufg. Vamos seguir crescendo juntos, universidade e indivíduos, para construir uma sociedade cada dia melhor. Para saber se aquela mensagem de promoção que você recebeu é verdadeira, entre em contato com a empresa. Verifique as informações em sites de busca. E não ofereça seus dados se não tiver certeza. O crime é virtual, mas o sufoco é real. Florestas são essenciais para a manutenção do clima no planeta, além de ter grande importância para a biodiversidade. No Brasil, cerca de 20% da Amazônia foi desmatada. Mais de 90% da Mata Atlântica foi devastada e o Cerrado já desmatado em mais de 65%. Devastar florestas é colocar a vida de todo o planeta em risco, inclusive a vida humana. Livre para todos os públicos. Já estamos na abertura. Boa noite. O cinema goiano tem atraído cada vez mais a atenção do público e da crítica, com produções premiadas em festivais e disponíveis em plataformas de conteúdo audiovisual.
Nesse mercado, as mulheres estão conquistando espaço de destaque, desde a produção até a finalização de filmes. E para falar sobre a diversidade na produção goiana e a presença das mulheres dentro do cinema goiano, nós vamos conversar com 3 mulheres e realizadoras audiovisuais agora aqui no Conexões. A gente fala com a professora Georgia Sinara, que é do curso de Cinema e Audiovisual da UEG e também compositora de trilha sonora. Muito obrigada pela sua presença, Georgia. Obrigada, boa noite a todas e todos que estão aqui nos assistindo. Também vamos conversar com a Cindy Faria, que é cineasta. Muito obrigada pela sua presença, Cindy. Eu que agradeço o convite. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. E também com a Lidiana Reis, que é sócia da Panaceia Filmes. Muito obrigada também, Lid, pela sua presença. Obrigada a vocês. Boa noite a todo mundo. Bom, e você que está em casa e que gosta de cinema e também quer falar sobre representatividade feminina, você pode participar com a gente. É só mandar o seu comentário, a sua pergunta pelo nosso WhatsApp ou então pelos comentários do Facebook. Além disso, dá para fazer também a interação pelo WhatsApp no 99181-1406. Espero a sua participação para repassar aqui para as nossas entrevistadas de hoje. Bom, primeiro queria falar sobre o cenário goiano. Eu citei que há um crescimento, mas, na verdade, como espectadora e como apreciadora de cinema. Vejo que muitos festivais trazem filmes premiados, recentemente Tiradentes, as meninas da Panaceia foram para Berlim, também recentemente representando um filme. Vejo que o cenário tem crescido. É isso mesmo? Há mais produções aqui no estado de Goiás e... Outra coisa, há políticas de financiamento, auxílio para artistas e cineastas aqui da nossa região? Queria começar com a Georgia. Bom, então, primeiro dizer que é um orgulho estar aqui com 2 egressas do curso de Cinema e Audiovisual da UEG, né? Então, tanto a Cindy quanto a Lidiana foram minhas alunas, e dizer da importância de alguns espaços dentro da realização audiovisual, né? Pensando que a realização audiovisual não é só produzir, editar e exibir o filme, mas é formar para as imagens e sons, né? Então, a participação da formação de mulheres no audiovisual em Goiás, ela é muito importante para que haja esse empoderamento e uma maior diversidade, né, na nossa cinematografia. Além de que, também os espaços da crítica e da curadoria também fazem parte do que a gente concebe como realização audiovisual, né? Então, quando a gente está falando de realização audiovisual, é importante a gente contemplar tanto os espaços de formação, sejam eles formais ou não formais, tanto os espaços de crítica e curadoria, que estão ali fechando o ciclo, né? Não é apenas produção, pré-produção, produção e pós-produção, né? E a gente precisa de mulheres ocupando todos esses espaços, né? E, felizmente, a gente consegue dar mais passos com ambientes em que há uma formação pensando nas questões de gênero, pensando na diversidade de fato, né, buscando narrativas. Porque quando a gente fala de diversidade também, a gente não está falando apenas de questões de gênero, a gente está falando da relação capital e interior, porque também no interior a gente tem cinema, né, a gente está falando de várias questões de raça e etnia, né? Então é muito importante que mais narrativas aconteçam, sejam vistas e ouvidas, né? E para isso a gente precisa de políticas públicas. E aí, respondendo à sua pergunta, houve uma série de políticas públicas, né, que foram descontinuadas, editais que foram lançados e que não foram pagos, né? E talvez a Lid, que é produtora executiva dos projetos da Panaceia, pode falar com mais detalhes sobre isso, mas o fato é que a gente precisa, entre as várias lutas que as mulheres, para ficar aqui no nosso tema de hoje, que as mulheres precisam travar, precisam continuar, essa é uma delas, das políticas públicas específicas, né, para que mais mulheres possam ter acesso a essas ferramentas, a essas leis, a esses recursos e a essa formação. Bom, já que a Georgia já fez assim já deu uma dica, vou passar primeiro para a Lidiana, depois para a Cindy. Lidiana, você é parceira, é sócia de uma outra mulher, né, a Larissa,
Como é que vocês duas têm visto essas questões que a Georgia destacou em relação a políticas públicas paradas, a falta de financiamento, e também como é que você vê o cenário goiano estando aí na produção de filmes? Eu acho que vou começar falando um pouco de quando a gente começou, né? Nós somos egressas do curso de Cinema e Audiovisual da UEG, e quando a gente saiu para o mercado que a gente conheceu é muito diferente do que ele se tornou nos últimos anos. Então, eu imagino hoje, infelizmente, a gente viveu os tempos áureos recentes do cinema brasileiro. O que são os tempos áureos? São os tempos onde a gente tinha menos descontinuidade de políticas públicas, então a gente tinha editais, tanto regionais quanto federais, funcionando a plena realização, e quando isso começou a acontecer no Brasil, tudo pautado numa luta muito anterior à nossa existência no audiovisual, uma luta da classe, né, do cinema brasileiro como um todo. Quando isso começou a acontecer, o cinema também começou a preocupar com diversidade. Não era só o recurso chegar e as mesmas pessoas continuarem produzindo. Então, as políticas, especialmente federais, elas começaram a pensar em criar novos polos de produção no Brasil. Então, a gente teve editais que eram regionalizados ou feitos em parceria com o setor público dos estados, dos municípios, o que pulverizou, né, o recurso que antes era muito centrado no eixo ali de maior produção, que é Rio, São Paulo. Então, a gente viveu tudo isso. A gente viveu o tempo áureo da Lei 12.485, que é uma lei que também trouxe muito avanço para o setor, através da Condensine, através da obrigatoriedade de conteúdo brasileiro nas TVs pagas. E a gente hoje está vivendo o oposto disso, né? E é interessante que é muito longa a trajetória para a construção desses avanços que a gente vivenciou, de regionalização de produção, de obrigatoriedade de conteúdo nacional nas TVs pagas, e rapidamente a gente também está vivenciando a descontinuidade de todos esses fomentos. Casado ainda com a descontinuidade regional. Então, a gente teve problemas políticos, né, no Brasil que estão gerando uma crise para o audiovisual, e agora ainda pior por conta da Covid-19, né, e a gente tem uma estagnação também no setor municipal e estadual. Então, foi um péssimo casamento esses últimos anos, e eu acho que hoje, para mim, para a Larissa, né, como você falou, a Panacea hoje é formada por duas mulheres, a Larissa é roteirista e diretora, eu sou roteirista e produtora. A gente tem muito a perspectiva de não parar, mas não é só não parar de produzir, de pensar cinema, de pensar os projetos, mas é também não deixar que a gente retome o que a gente viveu no início da carreira, onde não se tinha mulheres produzindo, com protagonismo tanto feminino nas histórias, quanto nos agentes, né? Quem estava contando essas histórias. A gente tinha grandes diretoras já aqui em Goiás, eu acho que é importante destacar isso. A gente tinha a Aline Frattari, a gente tinha Marcela Borella, a Rosa Berardo. Então, Goiás já tinha diretoras realizando, mas sempre muito centrado, né? O Estado era reflexo do que é no Brasil e no mundo, né? A área criativa, ela é sempre centrada na mão e no gênero masculino, não só no cinema. E isso é o que cria a nossa identidade enquanto sociedade, né? Então, a visão que a sociedade tem de mundo é sempre centrada na visão masculina branca. Então, esses avanços recentes que a gente viveu hoje, para a gente, enquanto produtora do Centro-Oeste, é fazer com que a gente não volte atrás, né? Não parar e avançar. Então, todos os nossos projetos estão hoje pautados nisso.
na ideia de seguir, mas seguir com diversidade, né, com outros protagonismos, com a Georgia falou um ponto que eu acho bem importante, que é de território, né, seguir com produções em vários territórios. Então, assim, a diversidade, ela abarca muitas dimensões, que a gente tem que estar sempre atenta para tentar avançar. Bom, Cindy, queria agora sua cooperação. Sei que você pesquisou esse tema, né, recentemente, a questão da mulher, a inserção da mulher no cinema. Queria que você falasse um pouquinho para a gente do contexto aqui de Goiás, se possível, como é que você vê a inserção da mulher no cinema brasileiro e no cinema goiano também. Isso, minha pesquisa, no caso de formação, né, meu TCC, foi fazendo um mapeamento das diretoras de cinema aqui em Goiás, né, porque quando eu entrei no curso, eu não via tanto, né, a gente tem diretoras, né, como a Lidiana falou, de muito renome, só que não era algo que eu via falar sempre. Eu não via tanto o nome delas nos festivais, né, de cinema, que são importantes janelas de exibição que a gente tem aqui no estado. Então, era meio desconhecida para mim quantas mulheres atuavam no cargo de direção geral. Então, a pesquisa que eu fiz foi para fazer mesmo uma reflexão sobre a participação das mulheres na produção audiovisual goiana dos últimos 6 anos. E eu escolhi justamente esse período que foi de 2013 a 2018 por conta desse crescimento que o setor audiovisual estava vivendo aqui em Goiás. No caso, um dos motivos, né, para esse crescimento, como a Georgia falou, foi a criação do curso de cinema e audiovisual da UEG em 2006 e o do IFG também em 2013, né, que formou muitas profissionais que saíram, inclusive, formando produtores de sucesso, como é o caso da Panaceia, que foi formado por egressos do curso de cinema e audiovisual. Então, além disso, políticas públicas também, né, incentivam muito, no caso, e editais específicos, como tinha o Carme Santos, né, que era a nível nacional, mas que era um importante edital para que mulheres pudessem ter meios de financiar seus próprios filmes. E no caso, voltando, né, para a minha pesquisa, eu fiz o levantamento, o mapeamento dessas profissionais que atuam no cargo de gerente na produção de longa quanto curta-metragem, para verificar, identificar a consonância e dissonância com esse panorama nacional, que foi o que a Lidiana falou. Porque quando eu tive acesso à pesquisa da Ancine, que mostrava que o mercado audiovisual era dominado por homens héteros e brancos, aí eu falei, como será que é a realidade aqui em Goiás, no local onde eu estou inserida? É muito escassa a bibliografia de cinema em Goiás de um modo geral. Mais escassa ainda é sobre as mulheres que fazem cinema aqui no nosso estado. E a gente tem nomes importantíssimos aqui, como a Cláudia Nunes, a Rosa Berardo, a Fabiana Assis, Simone Caetano, a Aline Fratari, que são bastante atuantes no mercado. Então, eu fiz a pesquisa para levantar esse levantamento mesmo e verificar cadê as produções, porque no levantamento que eu fiz, eu analisei desses últimos 6 anos, né, de 2013 a 2018, juntei todos os nomes de mulheres diretoras dos principais festivais que tem aqui, que é do FICA, do Goiânia Mostra Curtas, do Piridoc também, e são poucas mulheres que dirigem filmes que têm seus filmes exibidos. Inclusive, eu dei uma olhada no FICA desse ano também, né? Fiquei muito feliz, porque nos longas-metragens, né, que teve 3 que são daqui de Goiás, teve da Cláudia Nunes, da Fabiana Assis e da Marcela Borella, né? E teve também curtas da diretora Simone Caetano, da Tainara Rezende, que também é estudante, né, do curso de Cinema e Audiovisual da UEG. Só que ainda são poucas mulheres, se você ver a quantidade de filmes que foram selecionados, quantas desses filmes são mulheres dirigindo, ainda assim a gente não tem um meio a meio, digamos assim, né? Assim como em todos esses anos, sempre foram menores o número de filmes dirigidos por mulheres dentro dos principais festivais de cinema aqui em Goiás. Então, acho importante a gente ter diálogos como esse e a gente fazer essa reflexão mesmo. Nós temos muitas diretoras aqui em Goiás? Sim, nós temos. Qual é a frequência de filmes que elas estão fazendo? Se não estão dirigindo tantos filmes quanto, né, homens dirigem, qual é o motivo?
E um dos motivos, eu acredito, ser esse mesmo que a Lidiana estava falando, que é a questão de, além de oportunidade, né, para estar no set de filmagem, também editais, no caso, e profissionalização também, para essas mulheres para estarem atuando mais atuantes no mercado. Bom, a Gel pediu a palavra aqui nos nossos recursos digitais, adorei isso, nem sabia que existia esse recurso de levantar a mão. Eu vou passar a palavra para vocês já com uma outra pergunta, Georgia. As meninas destacaram a questão de existirem poucas mulheres ainda, em comparação aos homens, né, mulheres com filmes inscritos e vitoriosos em festivais. Isso se deve a uma cultura do nosso estado, uma cultura que valoriza mais, né, a visão do homem no cinema, a questão também, claro, né, do preconceito de gênero, e pensando num cenário mais nacional, a gente viu recentemente um grande escândalo dentro do meio cinematográfico, de assédio, como houve, né, o Me Too nos Estados Unidos. O cenário do cinema ainda é um cenário machista? A gente pode considerar assim? Sim, sim, e isso não é algo que acontece só em Goiás, mas no mundo inteiro, né? Infelizmente. Então, cabe a nós, né, essa movimentação das mulheres que não nos calamos mais, que a gente luta por melhores condições, que a gente continue e amplie esse movimento, e isso se dá, claro, por iniciativas espontâneas. As redes sociais e a internet podem ser grandes facilitadores, né, desse movimento, mas não só, né, não dá para militar só nas mídias digitais. Como professora, eu me sinto no dever de encorajar as minhas alunas a buscar também o conhecimento técnico, não apenas estético, não apenas histórico, né? Então, vamos lá, você não sabe mexer num gravador? Vamos experimentar trabalhar com a câmera, vamos experimentar, vamos errar aqui, não tem problema, o erro faz parte do aprendizado, né? Então, para quebrar, por exemplo, esse bloqueio com questões técnicas, e hoje, felizmente, a gente tem muitas mulheres na técnica aqui em Goiás, né? Para falar de fotografia, a gente tem a Michele Ascari, a gente tem a Tainara Rezende, né? Entre várias outras, tem a Thaís Robaina, que hoje está em São Paulo, por exemplo, entre várias outras mulheres, né? No som, a gente tem a Thaís Oliveira, que é professora lá do curso também, junto comigo, na área de som. Temos a Yara Cristina, temos a Nara Sodré, temos a própria Cindy, que está aqui com a gente, sabe? Então, assim, é muito importante, mas ainda é só uma camada, né? Isso da gente quebrar o bloqueio de que a mulher, ela tem que ficar lá na produção, porque ela vai dar o jeitinho, ela vai ter a suavidade, a capacidade de negociação. Também, mas a gente precisa ampliar o espaço das mulheres. A gente quer mulheres gaffers, a gente quer mulheres chefe de elétrica, a gente quer mulheres em todos os espaços, né? E isso a gente transforma buscando uma transformação de uma cultura, e isso não é simples nem rápido, né? Mas alguém precisa começar. Felizmente, já começamos, e a gente precisa ampliar esse espectro, né? Como isso é possível? Mais uma vez, nos espaços de formação, também pensando em cada mulher como produtora audiovisual em potencial. Então, você não precisa fazer um curso de cinema, produza as suas imagens com base na sua experiência. É porque, como diz um trechinho, acho que foi da fala da própria Marcela Borella, no trabalho da Cindy, ou você narra, ou você vai ser narrada, sabe? Então, para você buscar esse lugar de sujeito que você é importante que você produza as suas próprias imagens, que você conte as suas próprias histórias. E aí, para que isso tenha um alcance, para que isso seja visto, é importante que mais mulheres dirijam festivais, não apenas produzam. Produção é uma parte muito importante de toda essa dinâmica, mas que elas estejam à frente, que elas sejam a cara dos festivais, né? E tá aí o FICA, tá aí a Mostra Amor, a Morte e as Paixões, que é um trabalho de muito tempo, né? E, infelizmente, ainda temos poucas mulheres aí nessa cara, né? E eu digo como curadora de várias vezes de mostra principal do FICA. Então, assim, a gente tem a participação eventual de mulheres aí, mas a gente precisa de mais. Quanto mais espaços a gente puder ocupar. Na crítica de cinema, por exemplo,
A gente tem a nossa amiga Tacilda Aquino, né, que foi por muito tempo crítica de cinema do popular, depois a Ruth Guedes. Cadê as jornalistas? Vamos lá, jornalistas, colegas jornalistas, vamos escrever sobre cinema, vamos falar sobre cinema, e mais, audiovisual, né? A gente precisa de mais mulheres no telejornalismo, né, Camila? A gente precisa de mais mulheres com conhecimento crítico, e aí a gente precisa de mais professoras, não só nas universidades, mas no ensino fundamental. A gente precisa ali, na educação básica, de professores que instiguem, que formem crianças, que formem não só meninas, mas também meninos, para essa nova cultura em que todos somos iguais. Gostei muito da fala, Gel. Citou nossa amiga Tacilda, mandando um grande abraço para ela também, que fala muito sobre cinema, entende muito dessa área também. Cindy, vou passar a palavra para você agora, porque eu quero fechar com uma pergunta especial aí para a Lidiana. Queria que você falasse um pouquinho mais dessa questão de gênero mesmo dentro do cinema, né? Da dificuldade da mulher acessar certas especificidades, né? Como disse Georgia, a área mais técnica, questão do assédio. Como é que você lidou com isso ao entrevistar as mulheres para o seu trabalho? Você conseguiu fazer uma análise sobre essa realidade do cinema goiano? Isso, uma das coisas que quando ela falou a questão de assédio foi algo que esteve dentro das perguntas, né, que eu fiz para as diretoras. Ao todo eu entrevistei 10 diretoras, né, que pelo tempo que eu tinha não queria muito entrevistar todas, né, mas eu tinha um tempo ali, então eu tive que selecionar alguns nomes, e essa questão do assédio foi muito bem falado. O assédio nem sempre ele precisa vir, não precisa ser um assédio sexual, muitas vezes ele é um assédio moral. E na pesquisa nacional, né, porque eu fui diminuindo, observei a pesquisa nacional para depois trazer para pesquisar aqui dentro da minha realidade, né, que é do estado de Goiás. Um dos motivos da evasão de mulheres do cinema, e principalmente de áreas técnicas, é justamente o assédio que é sofrido dentro do set. O set, ele é um trabalho muito exaustivo, muitas vezes a gente trabalha, fica 12 horas ali junto, gravando, é um trabalho muito árduo, assim, então, relações de poder ressaltam dentro do set de filmagem. Então, isso acontece. Até uma das diretoras, quando eu questionei se, por ela, né, o cinema, ele tem uma hierarquia, a diretora lá dentro do set, é ela que vai tomar as decisões, né, dentro de um set de filmagem, claro que com diálogo com toda a equipe, mas, digamos assim, a palavra final quem vai dar é ela, a respeito da estética ou não. Ela falou que estava dirigindo um filme, o diretor de fotografia era homem, e todos os homens da equipe se reportavam ao diretor de fotografia para fazer perguntas de decisões que eram dela. Então, o set estava sendo comandado não por ela, que é uma mulher, mas estava sendo comandado pelo diretor de fotografia. Então, isso é uma questão também que envolve assédio. Você está diminuindo a voz de uma mulher dentro do ambiente de trabalho dela. E fora, sim, tem casos também de assédio sexual, claro, mas pensando nisso, né, e da importância a gente observar, né, que a representação cinematográfica e as relações de gênero dentro do fazer fílmico, eles são influenciados pelas transformações sociais. Eu acho que a gente tem tantas mulheres hoje fazendo cinema, né, e atuando nas áreas técnicas também, isso porque também fora do cinema as mulheres não estão aceitando mais serem tratadas da forma machista e que elas vêm sendo tratadas, que a gente vem sendo tratada, né, ao longo dos anos. Então, foi uma das coisas que até uma diretora falou, hoje a gente tem mais coragem de levantar nossa voz, hoje a gente tem mais coragem de falar basta. E isso vem por conta das transformações sociais que vem ocorrendo na sociedade, da gente estar conquistando nosso espaço e não estar aceitando mais voltar para trás. A gente não aceita mais, apesar, né, com o governo Bolsonaro, a gente ter sofrido muito nas questões de vários editais que foram descontinuados, de várias formas, né, ele vem tentando acabar com a cultura, e principalmente com a cultura que é voltada tanto para mulheres, para negros, para LGBT, eu acho que não tem como a gente voltar atrás mais nisso. Eu não aceito mais voltar a ser o que as mulheres eram antigamente, assim como todas as outras mulheres que estão comigo. Eu acho que a gente criou uma onda, digamos assim, né? E a gente não aceita mais voltar para trás, agora a gente só vai para frente. E pensando nisso, no caso, né, eu acho que
isso que vai dar mais força para a gente poder continuar. Mesmo assim, está muito difícil hoje eu tenho roteiro parado, que eu quero filmar, que eu quero dirigir, e por conta dessas políticas públicas as coisas estão bem paradas, porque a gente precisa de recursos financeiros para fazer cinema, só que a gente vai dando o nosso jeito, de poder estar dentro, atuando em outras produções, até mesmo em produções publicitárias, né, que foi algo que não parou tanto, mas aí a gente vai continuando sem parar. Bom, vou falar com a Lidiana. Quero que você comente também, claro, sobre isso, porque acho que a pergunta que eu vou te fazer está diretamente ligada a isso, né? A Panaceia tem um prêmio agora, né? O prêmio Cora, que é destinado para mulheres, né? O porquê desse prêmio é uma forma de incentivar que mais mulheres tomem a frente dos filmes, e não é só para Goiás, né? Queria que você explicasse para a gente, e soube que hoje é o último dia de inscrição, né, Lidiana? Já vou falar para a Cindy sair da live e ir escrever o projeto que ela falou que tem aí. Sim, o Prêmio Cora, ele vem muito nesse sentido que eu comentei, que a gente não abre mão do avanço, assim. A gente não quer voltar para 2009, quando eu me formei, e saí da faculdade e comecei no mercado de trabalho sem essas referências, sem essas conquistas que a sociedade teve nos últimos anos, assim. Então, o Prêmio Cora, ele tem muito a ver com isso. A gente está num momento de instabilidade para as políticas públicas do audiovisual, e eu entendo que na primeira oportunidade, esses avanços vão cair. Então, o Prêmio Cora, a ideia é que ele seja exatamente uma mãozinha que não deixe esses avanços caírem em âmbito regional, porque ele foi criado dentro do SAP, que é o mercado de cinema regional, que tem muito a ver também com o estudo que a gente está falando, de acreditar no Centro-Oeste, não só acreditar, mas saber viver disso, saber que o Centro-Oeste é um importante polo de produção de cinema e audiovisual para o Brasil. Então, a gente criou esse mercado em 2014, vem realizando várias edições, entendendo e acompanhando o crescimento desse mercado. E agora, em 2020, a gente está fazendo, porque ele vai acontecer de 1º a 4 de dezembro, um grande esforço pela realização dele, porque a gente entende que é um ano que a gente precisa estar ainda mais unido, e o SAP tem essa ideia de encontro e de visibilidade para a produção regional. Então, mais do que realizá-lo, a gente achou que a gente precisava avançar, e avançar exatamente onde a gente não quer que se retraia, que é a produção feminina do Centro-Oeste. Então, mais do que o prêmio, que é premiar um projeto, ajudar ele a desenvolver, acompanhar a carreira desse projeto, a gente quer criar uma rede entre as participantes. Então, durante o SAP, a gente vai ter uma mentoria coletiva, onde todo mundo vai se conhecer e apresentar os seus projetos, tanto entre as participantes quanto com algumas convidadas especiais. E a gente vai criar também um catálogo, que é o nosso, que eu estou bem animada com isso, que é um catálogo para apresentar, para mostrar que existem várias mulheres com projetos incríveis, fazendo as coisas acontecerem, para além de toda a dificuldade que acontece. Porque eu acho que a visibilidade, a Débora Ivanov, que a Cindy citou, né, a pesquisa da Ancine, ela só foi possível porque, pela primeira vez, né, uma mulher ocupou um cargo de liderança da Ancine. Então, quando uma mulher ela caminha, ela leva junto uma rede e um espaço, uma visão de mundo que carrega todas as outras mulheres. Então, essa pesquisa ela é muito importante porque ela mostrou a disparidade de gênero na produção audiovisual, que não é da produção audiovisual, ela é reflexo da sociedade. Você perguntou, né, o cinema é um ambiente machista? Como todos os ambientes, né, que infelizmente a gente vive na nossa sociedade patriarcal. Então, o cinema, ele é o reflexo disso, né, da nossa sociedade. Então, eu acho importante destacar que quando a gente tem as mulheres ocupando espaços de poder, espaços onde a subjetividade dela é ouvida, é apresentada, ela muda toda uma realidade, uma única mulher. Então,
eu acho importante também a gente entender, e isso é uma coisa que hoje eu batalho muito, que eu não entendia isso há pouco tempo atrás, que não basta a gente ter mulheres na produção, na técnica, que é super importante, porque a gente que está no set, a Cindy comentou sobre a questão do assédio, a gente sabe o tanto que é um ambiente muitas vezes hostil, o tanto que às vezes a técnica pode ser uma área hostil, assim como outras áreas, né, dentro de um set. Então, quando você tem uma rede, né, de mulheres trabalhando em todas as áreas, mas especialmente na parte criativa, nesses espaços que levam, né, a esses espaços de pequeno poder, assim, né, dentro do que é a direção, que é o roteiro, que é quando você traz a visão de mundo, realmente você consegue executar e trazer uma nova forma de contar histórias, com outros protagonistas, com outras vivências. Então, hoje, para mim e para Larissa e para o Prêmio Cora, ele vem muito disso, por acreditar que são essas mulheres do Centro-Oeste, unidas e realizando e desenvolvendo melhor os seus projetos, que vão fazer a gente contar novas histórias e abrir, né, esses espaços que não são só no cinema, né, que são os espaços que a sociedade não vai abrir para a gente, que a gente que tem que, juntas, conquistar. E a gente está conquistando. Para saber mais, é só entrar no site do SAP. Como é que faz, Lidiana? É mercadosap.com. A gente tem também o Instagram, Mercado SAP, e o Instagram do Prêmio, _Cora. E lá no site você pode fazer a sua inscrição até meia-noite. São projetos de séries e longas metragens. É uma inscrição gratuita, bem simples. E a inscrição do Prêmio Cora, né, vai ter todas essas questões que eu falei, do catálogo, da mentoria coletiva, do próprio projeto premiado, que vai receber consultorias de roteiro, direção, produção e distribuição. E também todas as participantes vão ter um desconto para participar do mercado, porque a gente também precisa ocupar esses espaços de apresentação, de contato com players, de apresentar a gente mesmo as nossas histórias. Tá certo. Bom, a gente vai para uma pausinha no nosso debate, mas você pode continuar com a gente no YouTube, no Facebook e também pela TV UFG, canal 15.1 do Céu Aberto, canal 21 da NET Goiânia, e além disso você também pode mandar perguntas, sugestões para a gente. Você pode fazer isso no aplicativo da TV UFG, baixado gratuitamente em celulares com modelo Android, no YouTube, no Facebook ou pelo WhatsApp, 9981-1406. Mas a gente dá uma pausa aqui no nosso debate e você continua com a gente no Conexões, porque você confere a volta da nossa Pílula Internacional com Hugo Tomazetti, direto de Sevilha, na Espanha, falando para a gente sobre a nova onda de casos de Covid-19 por lá, também como que o Bolsonaro se deu... Quanto de transporte das doses de vacinas adquiridas pela União Europeia devem ser colocadas em marcha já nos primeiros dias de janeiro. Essas doses que vão ser distribuídas entre todos os países da União Europeia. Se estima que até a metade do ano de 2022 toda a população da União Europeia já esteja imunizada com as novas vacinas da Covid-19. Do outro lado do Atlântico, Donald Trump segue sem reconhecer a sua derrota para Joe Biden, e Joe Biden tenta, de alguma forma, levar a cabo esse processo de transição da presidência da República dos Estados Unidos, já nomeando uma série de membros do seu gabinete, um gabinete extremamente diverso, por assim dizer, com uma representação muito forte, que dá um recado muito interessante para todos aqueles que estão ali nos Estados Unidos. Por outra parte, o Brasil ainda continua sem reconhecer formalmente a vitória de Joe Biden, coisa que até a China já fez. E por falar em Brasil, na participação no G20 nesse fim de semana, as pressões ambientais sobre o Brasil, sobretudo por parte da União Europeia, aumentaram com a possibilidade de que cláusulas meioambientais sejam colocadas em acordos internacionais. Isso é um recado claro para o governo de Jair Bolsonaro.
O Brasil este, que sempre jogou muito bem dentro do G20, entre as 20 maiores potências do mundo, e que agora está relegado a ter que suportar essas críticas internacionais por conta da má gestão do meio ambiente e do negacionismo por parte do presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Bom, para essa semana é isso. Semana que vem tem mais um Tomazetti, direto aqui de Sevilha, no Conexões, na TV UFG. Neste ano, o Brasil vai passar por mais um processo eleitoral. Novamente, vamos poder eleger prefeito e vereadores. Mas você sabe como funciona a eleição para o prefeito ou prefeita? A eleição para prefeito ou prefeita ocorre por meio do sistema de voto majoritário. Nele prevalece o número de votos válidos que cada candidato recebeu, ou seja, o candidato com maior número de votos é eleito. Existem dois tipos de voto majoritário, o simples e o absoluto. O simples é utilizado em municípios com até 200 mil eleitores. A eleição é decidida em um único turno e o candidato com mais votos é eleito. O voto majoritário absoluto é utilizado para cidades com mais de 200 mil eleitores. Neste caso, para o candidato ser eleito em primeiro turno, é necessário ter metade dos votos válidos mais um. Caso isso não ocorra, é realizado o segundo turno da eleição entre os dois mais votados. É importante saber as regras e qual tipo de voto majoritário se aplica na sua cidade. Aproveite este ano para entender melhor o sistema eleitoral. Isso pode te ajudar na hora de decidir o seu voto. A cada 4 minutos, uma mulher é agredida no Brasil. Em média, a cada 7 horas ocorre um feminicídio no Brasil, o crime em que a mulher é assassinada por sua condição de gênero. Com a pandemia e as medidas de isolamento social, muitas mulheres estão suscetíveis à violência doméstica e sem ter como denunciar. Se testemunhar, souber ou suspeitar de alguma mulher sofrendo violência, Disque 180. É gratuito e funciona 24 horas, todos os dias da semana. O serviço oferece apoio a mulheres nessa situação, registrando e encaminhando a denúncia para os órgãos competentes. Sua denúncia pode salvar uma vida. Disque 180. Estamos de volta com Conexões de hoje, que está falando sobre diversidade no cinema goiano. Na verdade, a gente está focando na questão de participação de mulheres nos diversos setores da cadeia audiovisual aqui no estado de Goiás. E para falar sobre isso, nós contamos com 3 mulheres que atuam no cinema goiano: a Georgia Sinara, que é professora do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás e também compositora de trilha sonora; a Cindy Faria, cineasta e pesquisadora sobre cinema e gênero; e também a Lidiana Reis, sócia da Panaceia Filmes. Bom, a gente recebeu uma questão do Léo Yanes, um homem que está nos assistindo. Que bom que os homens também têm que fazer parte deste, né? Ele pergunta para a Cindy especificamente. Primeiro ele te parabeniza, né, pelo tema, e também parabeniza a gente pelo programa. Muito obrigada, Léo. E pergunta para você, Cindy, se essa pesquisa que você fez, ela também contempla as outras carreiras que alimentam o cinema. Você falou muito das diretoras, né? Ele pergunta se também contempla as escritoras, roteiristas, compositoras, musicistas. Você fez um apanhado geral sobre isso também, ou focou só nas diretoras? Dá para dizer que essa falta de mulheres, ela está em toda a cadeia cinematográfica? Quando eu, propus para a minha orientadora, que, como eu ressaltei, foi minha pesquisa de conclusão de curso, eu vi que o meu plano inicial era fazer sobre todas as funções chaves dentro do audiovisual, né? Eu queria saber quantas técnicas de som a gente tinha, quantas diretoras de fotografia, quantas roteiristas, só que eu não tinha tempo hábil para isso, né? Só das diretoras já foi um trabalho muito grande, justamente por conta dessa escassez que a gente tem ao pesquisar cinema goiano, e uma escassez maior ainda ao pesquisar as mulheres dentro do cinema goiano. Então, assim, essa pesquisa com essas funções chaves, eu vou começar, vou retomar essa pesquisa agora, porque é uma pesquisa que eu pretendo
pretendo levar, porque eu acho a pesquisa fundamental dentro de qualquer área, né, que você atua, porque a gente só consegue mudar uma realidade a partir do momento que a gente conhece ela, né? Então, conhecendo a realidade, a gente consegue criar mecanismos como os que a Lidiana está criando, por exemplo, agora, né, junto de outras mulheres, para a gente tentar mudar essa realidade. Então, eu ainda não tenho, eu tenho da minha vivência, né, dentro do SET, né, trabalhando com SET em Goiás, que eu sei que nós temos poucas diretoras de fotografia, a gente tem poucas técnicas de som ainda, né, aqui, não, eu não falo só em Goiânia, eu falo em todo o estado de Goiás. Mas, assim, que bom que nós temos mulheres, no caso, abrindo frentes, né, dentro dessas áreas que normalmente são dominadas por homens, né, principalmente homens brancos. Então, eu ainda não tenho, mas eu pretendo, sim, continuar a pesquisa. Bom, já que você falou dessas áreas, tem uma grande amiga que é diretora de fotografia e que nos auxiliou a produzir esse programa, a Milena Carvalho, queria agradecê-la, que está trabalhando com a Lidiana no SAP, na produção do SAP, e também a aluna da Georgia Sinara, então está todo mundo aqui no mesmo barco, mulheres juntas falando sobre mulheres, isso é muito bom, né? Lidiana, você tocou num assunto que eu achei muito interessante e gostaria de destacar um pouco mais. Da importância não só de mulheres estarem nesses espaços, mas também de contarem histórias de mulheres, de contarem histórias a partir de uma visão feminina, né, de uma vivência das mulheres. Como é que isso altera a nossa realidade, tanto no cinema, como também a visão que nós fazemos sobre o nosso estado, sobre o nosso país, sobre as mulheres? O cinema, ele é capaz de auxiliar nessa mudança cultural que a gente tanto sonha? Para mim, e não é só para mim, mas existem pesquisas, isso altera tudo, né? Eu acho que a mulher, a partir do momento que ela... Porque o mundo que a gente conhece hoje, ele é contado, ele é gerido, digamos assim, pelo homem, né? Então, tudo que a gente acredita e todas as imagens reforçam isso. Então, a mulher... Em vários momentos, várias pesquisas, a gente vai descobrindo cada vez mais essa construção unilateral, né? Primeiro, de como a mulher é apresentada, muitos filmes são motivados por mulheres, mas eles falam exclusivamente sobre homens, as mulheres não têm voz dentro do próprio filme que elas motivaram. Tem a mulher tem um termo que eu descobri recentemente, que é a mulher de geladeira, que é um termo que surgiu depois de um filme onde a mulher é encontrada, enfim, no filme ela é assassinada e é colocada dentro da geladeira. É uma grande violência, então, assim, as mulheres, elas são representadas ou muito sexualizadas, ou com muita violência, nunca a partir da sua própria subjetividade. Sempre a subjetividade dos personagens que realça são a dos homens. Então, esse é o mundo que a gente viveu e vive até aqui. E eu acho que a partir do momento que a gente tem mulheres contando histórias, a perspectiva muda, porque as mulheres vão falar de temas que, digamos assim, são femininos, mas elas vão falar sobre tudo, porque elas vão poder falar sobre economia, elas vão poder falar sobre cuidado, sobre maternidade, sobre relacionamento, por uma ótica diferente. Elas vão fazer um retrato mais real, né, do que é ser uma mulher, e isso perpassa muitas camadas, né? Ser mulher são muitas subjetividades, né? Muitas experiências. Então, os temas, eles não são repetitivos, eles se ampliam, né? Quando você tem mulheres contando suas próprias histórias. E aí, para dar um exemplo prático, tem uma série recente do Netflix que fala sobre xadrez. A procura de xadrez no Google cresceu, tipo, 400%. Então, a gente tem uma série que é capaz de mudar ou de ampliar a visão, o interesse por um tema específico, que é o xadrez. Então, quando você tem uma mulher que conta a sua própria história enquanto personagem,
ela está levando, né, a partir daquela história, esse imaginário de que uma mulher pode estar em outros lugares, e não somente enquanto discurso, mas na prática de uma história cinematográfica, isso modifica o imaginário de quem está assistindo, que é a audiência, de jovens mulheres que estão construindo seu imaginário, seus desejos, as suas vontades. Então, eu acredito muito na potência das histórias, e na prática, elas realmente são capazes de modificar, de ampliar visões de mundo, né? Por isso que eu faço cinema, eu acho. Georgia, queria também essa palavra sobre isso. A Lid tocou num ponto, já tô íntima, viu, gente? Chamando já pelo apelido. A Lidiana tocou num ponto interessante. Recentemente vi uma pesquisa que falava do tanto de falas que as mulheres tinham nos filmes, que sempre era muito menor do que as falas masculinas, mesmo quando as protagonistas dos filmes eram mulheres. Havia muito mais homens falando do que mulheres falando. E uma outra coisa que a Lidiana também comentou, que me lembro de ver, mas eu não sei de onde, uma mulher dizendo que os filmes feitos por homens são vistos como uma visão universal, e os filmes feitos com assuntos que lidam com a realidade das mulheres são vistos como um filme de um mercado específico, para mulheres. Será que a gente consegue mudar isso, Gel? Então, Camila, vou contar uma história super rapidinha aqui. Um belo dia, eu dando uma aula de crítica e curadoria cinematográfica lá na UEG, e aí eu pedi para cada aluno, aluna, fazer uma mostra, conceber uma mostra para justamente eles e elas poderem exercitar a curadoria, né? Era um exercício de curadoria avaliativo. E aí uma das alunas, que inclusive é técnica de som, a Nara Sodré, nunca esqueci esse episódio, ela me apresentou um teste chamado teste de Bechdel, não sei se é assim que pronuncia, mas a Cindy também cita esse teste no trabalho dela, né, na pesquisa dela, que vocês comentaram aí mais cedo. Esse teste, ele mede a presença de mulheres que falam sobre assuntos de mulheres e não tem o homem como eixo da história, como eixo narrativo, como assunto entre elas, né? Então, é a mulher como protagonista, como voz, tratando dos próprios assuntos da própria vida. Porque, afinal de contas, né, todas precisamos de todos, homens, mulheres, a gente precisa, mas a gente não pode centrar a nossa vida no homem, sendo hétero, sendo homossexual, enfim. A gente é feito de várias camadas, né? Então, os assuntos das mulheres, por exemplo, a gente não tratou aqui, mas também tem a questão das mulheres que estão no cinema e que são mães. Como é que faz para uma curadora ficar horas a fio assistindo a um filme tendo que amamentar? Como é que faz para a mulher que é mãe de um bebê pequeno ir ao cinema? Como é que faz para uma mulher que é técnica de som trabalhar tendo que cuidar do filho? Uma mãe solo pode ser uma mulher do cinema? Sabe? Então tem tantas camadas a tratar, tantos assuntos que dizem respeito a nós, mulheres, né? E esse teste, ele é uma forma de medir isso. Claro que com uma série de furos, né? Enfim, a gente vai aperfeiçoando essas coisas. Então, para dizer que é possível, sim, mudar isso, não é uma mudança simples, não é uma mudança rápida, porque se trata de uma mudança cultural, e a gente precisa dos homens, de homens como o Léo Yannis, que está aí, nosso amigo, assistindo a gente, que se propõe a escutar. A gente precisa de homens que escutem, né? Que sejam solidários à nossa causa, né? Então, a gente precisa de gente junto, né, para mudar essa cultura. E aí é muito importante pensar que não é só a presença física e quantitativa das mulheres no cinema, como também trata o trabalho da Cindy. Nas entrevistas que ela faz, né, nos questionários que ela aplica às diretoras que ela escolhe, existe essa fala. É também necessário que essas mulheres tenham consciência do próprio valor, que elas quebrem com aquela situação de vítima, com aquela síndrome de impostora. Eu tenho que ficar provando que eu sou a melhor em tudo o tempo todo. Meu Deus, que cansativo, eu não posso simplesmente ser eu e ter uma história para contar, como mulher que sou, né? Então, a gente precisa também ter essa formação,
Por isso que eu falei antes do ensino, da educação básica, do ensino fundamental. A gente precisa de uma formação consolidada, né? Bom, consolidada vai demorar um pouco, mas a gente precisa começar, e porque eu mesma tive acesso a isso na universidade, quando eu fui fazer o UFG, né? Eu tive acesso a esse pensamento, mas antes eu fui criada num lar, com a maior boa vontade, num lar conservador. Eu tinha lá o meu papel, eu tinha lá o sonho de casar, sabe? Essas coisas assim, super sociedade patriarcal, e aí a gente está vendo o neocolonialismo, o patriarcalismo, o patriarcado e o capitalismo avançado acabando com o mundo, né? Então, a gente precisa dar a nossa parcela de contribuição, e nós, professores e professoras, nós, jornalistas, nós, produtores de imagens e sons, a gente tem uma contribuição, a gente tem o poder de alterar o imaginário. Isso não é pouco, isso não é só uma questão de soberania nacional, o que já é muito, isso é uma questão mundial. A gente pode mudar o mundo, mudando as nossas imagens, mudando as formas de contar as histórias e contando as nossas próprias histórias. Bom, Cindy, vou passar a palavra para você. Infelizmente, a gente está terminando. Vou pedir para você ser um pouquinho objetiva, para eu conseguir agradecer vocês e não furar a nossa grade, que eu adoraria ficar conversando horas e horas aqui. E não só para falar dessa questão, né, que foi dita quando eu estava fazendo a pesquisa, construindo, tem duas teóricas, né, feministas do cinema que falam muito sobre a questão do olhar, né, que é a Laura Mulvey e a Anne Kaplan, que vai falar um pouco a respeito desse olhar masculino e de como, desde o começo, né, do cinema narrativo, lá em 1917, as mulheres foram construídas sobre esse estereótipo do olhar masculino, né? Então, assim, foi algo que aconteceu tão antes, mas até hoje nós temos filmes pautados por essa ótica, né, por este olhar. Tanto na questão de movimentação de câmera, do jeito que ela percorre o corpo da mulher, até isso uma diretora de fotografia no set consegue mudar, sabe? Então, falando disso, essa questão, a mulher na direção cinematográfica, ela pode sim estimular a construção de novas temáticas, protagonismos, narrativas. Não só isso, elas podem também incentivar outras pessoas que são marginalizadas desse universo para exercer função de direção ou funções de direções, né, se a gente falar de outras áreas. E essa questão também, que tanto a Gel quanto a Lid falou, que é sobre não basta ser mulher, né? A gente não está fazendo uma questão quantitativa, né? Mas sim qualitativa, né? É preciso que essas mulheres tenham consciência do papel da mulher na sociedade, do seu protagonismo, dos efeitos do patriarcado, para poder romper com essas narrativas hegemônicas e machistas. Porque a gente está suscetível a todo momento a agir de forma machista, porque é a forma que a gente foi criada. Eu falo, a mulher não tem poder de ser machista, mas a gente pode reproduzir comportamentos machistas. A gente não pode ser porque a gente não se beneficia desse sistema, mas a gente pode reproduzir isso. Então, a gente, enquanto mulheres que fazem cinema, a gente tem que quebrar com essa narrativa, a gente tem que quebrar com esses estereótipos e propor a todo momento novas formas de fazer cinema, novas formas de narrar o cinema, diferente do que ele vem sendo narrado aí há todos esses anos. Não tá certo, infelizmente nosso tempo está acabando, vou despedir rapidinho. Muito obrigada, Cindy, pela sua presença. Eu que agradeço, foi muito bom esse papo aqui com vocês, espero que a gente possa nos encontrar mais vezes para construir aí novas narrativas e novas formas de pensar e fazer cinema juntas. Muito obrigada, Lidiana, pela sua presença também. Eu que agradeço, foi muito rico, realmente, um prazer estar aqui com vocês. E muito obrigada, Georgia, por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês, uma honra, um orgulho muito grande participar com todas vocês aqui. E parabéns até ver o UFG por tratar desse tema que é tão importante hoje e vai ser por muito tempo aí que a gente vai mudar tudo isso. Tomara. Muito obrigada a você que nos assistiu. Até segunda que vem.